Direito de Resposta. Bom dia, ouvintes da Estúdio FM, aos nobres colegas aqui desta emissora que nos franquearam a este direito de resposta, a toda a população de Cesareolândia, a quem desde já eu me dirijo com todo respeito e me manifestando também, de certa forma, a minha alegria de estar aqui nos estúdios da Estúdio, onde eu também tive alguma participação nessa colocação dessa rádio aqui, no auxílio à documentação dela, 3 anos atrás, aqui com meu amigo Fio. E é com muita alegria voltar aqui, onde eu já vim visitar, e hoje eu volto aqui nos microfones desta louvável rádio, num estúdio tão bonito, agradável e eficaz, e que acata e que toda a população de Cesareolândia recebe em seu lar de maneira limpa, correta e agradável. Bem, muitos dos senhores talvez estejam estranhando essa interrupção na programação normal desta rádio, mas uma semana atrás, numa entrevista concedida, talvez num balanço de administração, onde o senhor Ramiro e o senhor Dinho estiveram, fizeram algumas considerações referentes ao senhor Elbio Trevisan, bem como a antiga coligação a que pertencia a sua candidatura e de sua esposa Sônia, e que nos é por dever, tanto aqui a essa concessão do direito de resposta, de tecermos as considerações acerca das palavras de ambos. Bem, inicialmente, eu gostaria de pedir que quem tiver acesso, nesse exato momento, condições de ter acesso à internet, se não estiver com ela ligada, por gentileza, ligue seu computador, coloque o seu navegador de internet à disposição, que depois os senhores entenderão o porquê. Bem, consideremos o seguinte: há um processo eleitoral, foi movido pela coligação Respeito por Nossa Gente, contra os senhores Ramiro de Campos e Ronaldo Camargo, conhecido como Dinho, acerca de compra de votos. Eu gostaria de citar que se trata de uma ação de investigação judicial eleitoral número 1206-68 de 2012. Tá? Quem tiver interesse pode procurá-lo na internet ou no site do tribunal, como também já foi citado. Eu gostaria inicialmente de ler uns trechos da sentença da juíza Mariana Teixeira Salviano da Rocha, datada do dia 19 de abril de 2013. Diz ela, no terceiro parágrafo de sua sentença: em decisão saneadora de folhas 451/452, apenso 3, foram afastadas da apreciação da seara eleitoral as alegações que versavam sobre o uso da máquina pública para cascalhamento de estradas particulares, DOC 2A e 2B, realização de benfeitorias e outros, pelas razões já esclarecidas na decisão. Então, quero deixar ciente aos senhores aqui que, quando foi colocado que cascalhamento e distribuição de material de construção foi provado que não existiu, não é bem assim. A juíza disse que foram afastadas da apreciação da seara eleitoral, mas há um inquérito na Delegacia Seccional de Itapetininga, onde se apura ato de improbidade administrativa a respeito disso. Então, vejam, não foi julgado na Justiça Eleitoral, mas pode ser julgado e será julgado na Justiça Comum. Então, ainda há um processo pendente neste caso. Continuando. Diz ela o seguinte: pois bem, durante a instrução do feito, foram colhidos depoimentos de testemunhas idôneas e que motivo algum teriam para prejudicar injustamente os candidatos. Então, vejam, foi-se colocado aqui, por exemplo, que se acredita na justiça, que a justiça será feita, mas vejam bem, a justiça já está sendo feita porque foi o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, através da Justiça Eleitoral, que determinou a cassação por compra de votos. Queremos colocar exatamente assim, quando foi citado, por exemplo, que meia dúzia de desocupados estariam
preocupados com isso, então a gente coloca o seguinte: a coligação Respeito por Nossa Gente fez uma representação, entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o fiscal da lei, acatou também a representação, verificou todos os seus pormenores, viu que era correta, clara, precisa, o Poder Judiciário apreciou e julgou procedente. Então vejam, trata-se de justiça, de Poder Judiciário. Não se trata de meras lucubrações, ou mentiras, ou fatos que não vêm à tona. Até porque foi-se falado em franqueza, então nós estamos sendo francos, pois vamos colocar os artigos de lei, os depoimentos e os números de processo. Inclusive, na mesma sentença, ela diz o seguinte, que o senhor Edson Rodrigues de Oliveira, frentista do posto de gasolina Imperial, ouvido em juízo, afirmou que houve ordem da gerência de que todos que estivessem em poder de vale concedido pelos requeridos, que no caso Ramiro e Dinho, poderiam abastecer no posto de combustível. Quando se disse, por exemplo, também que um carro de Tatuí veio e abasteceu, não se trata de um carro, senhoras e senhores. Trata-se de uma viatura descaracterizada, isso significa que é uma viatura paisana, sem os ornamentos da Polícia Civil, que abasteceu nesse posto. A funcionária, ou a policial, ou a pessoa que dirigia, que conduzia o veículo, pagou com o vale antes do abastecimento. A Polícia Civil gravava isso em áudio e vídeo, à distância e também no local, e após, com a retirada da bomba de combustível do tanque do veículo, realizou o flagrante, foi registrado o boletim de ocorrência, que também sedimentou essa decisão dela. Ainda ela continua o seguinte, abre aspas, se havia um controle de cotas de combustível para os candidatos envolvidos na campanha e se havia verificação do veículo com adesivos e panfletos, o que foi afirmado pelo próprio proprietário do posto, não se justifica a existência de vale, pois ou o beneficiado estava relacionado no controle do posto de gasolina ou não deveria receber qualquer benefício. Então vejam bem, ela mesma coloca que não caberia a existência de vale combustível para a cota de candidato, porque isso é irregular. Até publicado pelo Diretório Estadual do PSDB, o Manual do Candidato para as Eleições de 2012, diz aqui na sua página 33, citando os artigos 23, parágrafo 4º e 30A, parágrafo 2º da Lei de Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, e a Resolução 23.376 de 2012, diz assim: o pagamento de despesas com recursos que não transitaram pela conta bancária específica de campanha enseja a desaprovação das contas e, se comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma se já houver sido outorgado. Então, o próprio Diretório Estadual do PSDB orientava os diretórios municipais que despesas com recursos que não entraram em conta bancária específica de campanha pode ensejar, ou seja, dar como consequência a perda do registro de candidatura ou a cassação do diploma, como houve neste caso na sentença da doutora Mariana Teixeira. E ela diz ainda: saliento agora que a aprovação da prestação de contas não impede a caracterização do abuso de poder econômico, tendo em vista a diversidade da ação de investigação judicial eleitoral quanto à natureza, objeto e provas. Neste sentido é a jurisprudência reiterada do Colendo do Tribunal Superior Eleitoral. E por fim, na folha 665 do processo, né, folha 16 da sentença, ela diz assim: a análise de boa ou má gestão não está sob apreciação nestes autos, bem como não retira a reprobabilidade da conduta praticada. Trazidos os fatos ao conhecimento do juízo e válida a prova acostada, caberá ao julgador apenas a aplicação da lei, ou seja, mera e inafastável hipótese de subsunção, adequando-se a conduta ou fato concreto à norma jurídica. Vejam bem, a análise de boa ou má gestão não está sob apreciação nestes autos, bem como não retira a reprobabilidade da conduta praticada. Como já se disse, se houvesse promotor ou juiz trabalhando aqui,
ele não estaria, nesse caso específico desse processo, olhando sob a ótica administrativa, e sim apenas na questão de compra de votos. A cassação não foi por ato administrativo, não se deu por obras, não se deu por nenhuma outra forma vinculada da administração, em sim por uma conduta maculosa e perversa de uma candidatura onde provou-se a compra de votos, até porque flagrante da Polícia Civil, pela equipe do doutor Alexandre Andreucci, da Polícia Civil de Tatuí, gravado em áudio e vídeo e julgado pelo Poder Judiciário Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, através da sentença da doutora Mariana. Este processo hoje, senhoras e senhores, já deve ter atingido, se não atingiu, está próximo das 1000 páginas. Então vejo que não é um trabalho feito de certa forma atabalhoada ou apressada, muito pelo contrário. Tanto é que os representados aqui, os candidatos cassados, o senhor Ramiro e o senhor Dinho, foram defendidos por 2 ou 3 advogados, sempre respeitando prazo, tendo prazo para retirar processo do cartório eleitoral, lógico, prazo para se defender, para peticionar. Não foi feito de forma atabalhoada, muito pelo contrário. Continuando, foi dito, por exemplo, que meia dúzia de desocupados que estavam com isso, e que trata-se de desespero político. Bem, nós gostaríamos de salientar que desespero político comete quem compra votos, não aquele que age de forma contida, correta, trabalhando linearmente, apenas angariando voto como se fosse como numa campanha comum, pedindo o seu voto, não comprando-o. Até porque, como já se foi escrito neste processo e consta nos autos, compra de voto não sugere que a intenção de se manter no cargo seja apenas pelo conforto da cadeira do prefeito. Citando ainda aqui, senhoras e senhores, eu gostaria de citar o artigo 23, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97, que é a Lei de Eleições. O parágrafo 4º diz que as doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 dessa lei, por meio de cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos, depósitos em espécies devidamente identificado, mecanismo disponível no site do candidato, partido, coligação, que seria para recebimento de recursos através de cartão de crédito, com identificação do doador, tal, e ficam vedadas qualquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição a pessoas físicas ou jurídicas. Então, a alegação de que havia uma cota a cada candidato, ela deveria ser feita da seguinte forma: uma doação do prefeito ou do vice a conta bancária do candidato, que só poderia executar essa despesa através do cheque administrativo da campanha, onde é registrado através de CNPJ, não com CPF. E o artigo 30A desta lei, precisamente o parágrafo 2º, diz assim: comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato ou cassado se já houver sido outorgado. Vejam bem, o delegado não era candidato, o delegado não recebia cota de combustível, o delegado não precisava de combustível de candidato para abastecer sua viatura. Então a alegação, por exemplo, que era apenas um carro de Tatuí, não é verdade. Tratava-se de uma viatura da Polícia Civil. Sobre a situação do senhor Elbio Trevisan, gostaríamos de salientar que o senhor Elbio Trevisan não foi condenado em Brasília. Tratou-se apenas de um processo administrativo dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não há condenação alguma na terceira instância, que seria na Brasília, na capital. Tanto é que o senhor Elbio foi eleito na Confederação Nacional dos Municípios como vice-presidente, representa a região sudeste do nosso país, onde a região sudeste formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então veja, se houvesse ficha suja na sua situação, ele não seria eleito vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, não representaria esses 4 estados, e os senhores e as senhoras não o veriam, por exemplo, como uns dias atrás aconteceu, não o veriam na televisão junto ao presidente da República, ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara, junto a ministros. Então não é verdade essa sua condenação. Quanto a dizer que houve um tapetão, foi colocar a mulher na última hora, porque seria uma coisa vergonhosa, a lei eleitoral permite a substituição de candidatos até a véspera das eleições, desde que dada toda a sua publicidade nas sessões eleitorais, como foi feito. Foi um registro deferido pela Justiça Eleitoral de Tatuí, um processo corrido no cartório eleitoral, onde haveria possibilidade também de impugnação do registro de candidatura se houvesse alguma mácula, coisa que não foi feita. A substituição foi legítima, foi deferida pela Justiça e ninguém recorreu, embora pudesse qualquer outro candidato, partido, coligação ou Ministério Público o fazê-lo. O que enseja sim uma ficha suja, uma colocação, um impedimento, uma perda de direitos políticos, seriam licitações direcionadas ou qualquer outro tipo de mácula, desvio de dinheiro público, atos de improbidade administrativa. A colocação ainda que o senhor Elbio gostaria de através de mim, colocar aos senhores, ele foi agraciado como 4º colocado no Brasil, como prefeito empreendedor pelo Sebrae, prêmio recebido em Brasília, tá? Alguns anos atrás, em seu mandato, houve o lançamento da pedra fundamental da instalação da faculdade, do Instituto Toledo de Ensino, que seria uma faculdade instalada aqui em Cesário Lange, às margens da Castelo Branco, geraria 600 empregos diretos e indiretos, onde esse terreno foi vendido, parte desse terreno foi vendido, para se comprar um terreno aqui, que nós sabemos, para realização de eventos, uma vez por ano. Então trocou-se uma faculdade que geraria 600 empregos, além de toda a divisão de estudantes, a movimentação na cidade, em hospedarias, hotéis, restaurantes, padarias, pela compra de um terreno. Vendeu-se esse terreno da faculdade para se comprar um terreno onde se realiza um evento uma vez ao ano. E quando eu pedi aos senhores que ligassem a internet, o computador, para acessar a internet, eu gostaria de colocar 4 números de inquéritos aqui. Segundo ainda mais as alegações do senhor Elbio, ele gostaria que os senhores anotassem o seguinte: o primeiro número é 2012.03.00.025764-3, 025764-3. Segunda sequência, 2012.03.00.025765-5, 025765-5. Terceira sequência, 2012.03.00.025766-7, 025766-7. E a última sequência é 2012.61.10.007210-3, 007210-3. Tratam-se de 4 inquéritos policiais que estão tramitando pela Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba, onde o investigado é o senhor prefeito Ramiro de Campos. A procuradora da República que cuida desse inquérito, dando ou não vistas a nele, é a doutora Samantha Chantal Dobloski. Ela pediu vistas desse processo, nesses inquéritos, dando mais 60 dias para que o delegado da Polícia Federal, a pedido dele, conclua-os. Então, quando se falar em ficha suja, o senhor Elbio reitera, nós devemos apurar tudo, como se falou, em franqueza. Então, o senhor Elbio nunca teve nenhum inquérito na Polícia Federal, nunca teve nenhuma representação por compra de votos, nunca teve seus direitos políticos cassados por compra de votos, nunca, de modo algum, atuou com licitações direcionadas, não teve nenhuma investigação por atos de improbidade com cascalhamento de estradas particulares ou doações de materiais de construção, e nunca respondeu a inquérito algum na Polícia Federal ou na Procuradoria da República, como está acontecendo agora em Cesário Lange.
Ao dizer, por exemplo, que houve um tapetão, que se ganharia eleição em tapetão, gostaríamos de salientar que decisão judicial não é tapetão. Decisão judicial é algo sério, onde a parte que foi cassada ou a parte que está, né, nesse prejuízo judicial teve toda manifestação, todo o tempo, todo o ato para se defender, através de seus advogados, de 2, 3 ou 4 advogados. Não se tratou de modo algum de algo feito às escondidas, muito pelo contrário, foram denúncias francas, como se falou muito em franqueza, denúncias francas, corretas, claras e precisas, inclusive uma outra denúncia na Polícia Federal em Sorocaba, tá? Uma outra denúncia feita no grupo de atuação do combate ao crime organizado do Ministério Público, em Sorocaba também, mas estas eu não posso colocar a numeração aqui, porque elas são hoje investigações sigilosas, como até já foi colocado em matéria do SBT. Então é isso que nós colocamos hoje a todas as pessoas aqui, toda a população de Cesário Lange, respondendo às alegações perpetradas na sexta-feira passada, e já deixando salientado aqui que outras alegações de mesmo gênero também serão respondidas. E ainda coloco a atenção dos senhores ouvintes, a pedido de pessoas desta coligação Respeito por Nossa Gente, do senhor Elbio e também de minha parte, que várias ameaças foram feitas a diversas pessoas, inclusive a minha, e que atribuo desde já a qualquer coisa, atribuímos desde já a qualquer coisa que nos aconteça ou a qualquer um de nossas famílias, as pessoas envolvidas, as partes contrárias neste processo. Gostaríamos de deixar público isto, e agradecemos aqui ao pessoal da Estúdio FM, à população de Cesário Lange pela paciência também, e gostaríamos de salientar que a justiça, sim, ela não será feita, ela já está sendo feita. O Poder Judiciário é a justiça, houve todo o direito de defesa, houve toda a atenção do Ministério Público, da polícia e dos advogados da parte contrária. Tá? É isso que gostaríamos que a coligação Respeito por Nossa Gente e o senhor Elbio Trevisan gostaria de deixar claro a todos os senhores, e desejar o desejo a todos, ao pessoal da Estúdio FM, aos ouvintes, um bom dia e um bom final de semana a todos. Muito obrigado. O seu pedido no ar.